Shalom, shalom a todos. Eu me chamo Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus e é um prazer enorme estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho do que o Senhor ele trouxe para mim. Se você está assistindo na plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo. Procure entrar nas nossas reuniões online, porque após as reuniões a gente consegue conversar, a gente consegue bater um papo e é muito gostoso. Amém? Então, meus amores, como a gente ouviu ali a canção, né, que estava tocando antes, hoje a gente vai falar sobre a nossa identidade. E como nós todos aqui nós somos de Cristo, amém? Nós vamos falar sobre a nossa identidade em Cristo. E para começar essa ministração, eu quero copiar minha pastora e fazer algumas perguntas, como ela nos ensina. Essas perguntas, ela nos ajudam a gravar, né? A gravar a mensagem, a gravar o assunto que foi tratado, e é mais fácil da gente trazer a nossa memória quando há uma pergunta e quando a gente precisa responder essa pergunta, amém? Então, a primeira pergunta que eu quero, primeiro de tudo, não precisa responder para mim, né? Não precisa responder aqui, mas responda para o Senhor, amém? A primeira pergunta é: quem é você? A segunda pergunta é: quem você é no secreto? E por último, mas não menos importante, quantas vezes já te confirmou quem você é? Deus, né? Já te confirmou quem você é. E para responder essas perguntas, eu quero começar com vocês lá desde o início. Deus Pai é a pessoa da divindade quem nos fornece a nossa identidade. Ou seja, né, quem nós somos, ou o que nós somos, de onde nós viemos, qual a nossa origem, para que eu estou aqui, e essas perguntas básicas, né, de existência. Deus Pai, ele é representado aqui na Terra pelo nosso pai biológico. E, infelizmente, por vezes, nós temos esse conceito de identidade deturpado em nós. Porque nem sempre nos foi ensinado ou mostrado, né, o caminho ou onde essas informações, onde essas questões, elas poderiam ser encontradas e respondidas. Eu quero deixar um exemplo aqui para vocês, não sei se vocês já assistiram, como eu tenho duas crianças em casa, eu já assisti várias vezes. E eu acho ele esse filme muito pertinente, é aquele filme Divertidamente, ou aquele, acho que é Outside, né? Não lembro bem o nome dele em inglês, mas é Divertidamente aqui em português. E esse filme, ele traz uma mensagem muito interessante, porque mostra, né, a personalidade da menina, e a personalidade da menina tem alguns pilares que são muito importantes, e se eles forem destruídos, parte da personalidade dela é quebrada. E é assim que acontece conosco, porque nós temos uns pilares que são formados quando nós somos crianças. E esses pilares, se eles são destruídos, ou se eles são mal formados, se eles não têm uma base concreta, eles são destruídos. E consequentemente, o nosso caráter, a nossa personalidade, quem nós somos, também também é destruído, também é quebrado, né? Então, assim como, é, assim, talvez não tenha sido falado para vocês, ou assim como não foi falado para mim, e afirmado coisas sobre a minha identidade, sobre quem eu sou, sobre a minha beleza, sobre a minha doçura, sobre a minha feminilidade, sobre como eu sou forte, como eu sou corajoso, como nós somos inteligentes. Sim, porque nós somos fortes sendo femininas, falando para as mulheres, né? E nós também somos fortes sendo inteligentes. A gente consegue ser forte e inteligente, a gente consegue ser feminina e inteligente, a gente consegue essas coisas, agrupar essas coisas, né, em nós. Então, essa parte, infelizmente, né, aliás, infelizmente, está sendo ensinada de uma forma tão errada, a nossa feminilidade, né? Que se nós formos ver hoje, ser feminina é ser fraca. Infelizmente, não é assim.
porque para ser feminina a gente precisa ter força. Amém? Então, né, voltando ali, quando nós estamos fazendo algo, se nós tentarmos, né, quando alguém falou para você que você precisa tentar, se você tentar, você consegue, mas você precisa tentar, você precisa começar, você precisa dar um start. E se não conseguir, tudo bem também, porque a gente pode recomeçar. É, às vezes é pregado algo para nós que você precisa ser perfeito em tudo que você faz. Se você errar é feio, é vergonhoso, é uma humilhação. E não. Muitas vezes a gente vai errar e o erro, às vezes, ele é até bom, porque ele faz a gente refazer aquilo ali. Faz a gente ver que daquela forma não foi bom, então a gente vai fazer da outra forma. Amém? Eu sempre ouvia algo que meu pai dizia e isso ficou marcado no meu coração. E esses dias eu escutei um professor falando sobre isso e ele me remeteu à lembrança do meu pai. Ele falou com outras palavras, mas né, ele quer dizer a mesma coisa. E ele falava assim: o esforço supera o talento se o talento não se esforçar. Então, o que que isso significa? Significa que só o talento por si só ele não é suficiente. Há uma necessidade de um esforço. Se eu sou talentosa, glória a Deus por isso. Mas se eu não pratico aquilo, se eu não me esforço fazendo aquilo, não vai adiantar de nada. Por isso que as escrituras falam, né? Esforcem-se para conhecer do Senhor, esforcem-se, porque é necessário esforço. E ainda sobre fazer algo, eu posso também parar de fazer. Enquanto eu estou fazendo, frisando aqui essa ação de estar fazendo e não de estar parada, esperando pelos outros fazerem e ainda reclamando que foi mal feito, não tem ninguém aqui, né? Em nome de Jesus, nós não somos esse grupo, né? Eu também, nós também podemos errar. Ninguém é perfeito, ninguém precisa acertar sempre, como eu já tinha dito. O erro ele acontece sim, mas, porém, todavia, permanecer no erro, não. Porque aqui nenhum de nós não somos iguais. Nós não somos todo mundo. Nós somos únicas. Os nossos sentimentos, eles são únicos e eles são importantes. Porque eles apontam algo que há dentro do nosso coração. Porque o que eu estou sentindo, ele vai apontar o que tem no meu coração. Ele vai me trazer algo, se é uma chave, se é algo que ficou lá atrás, que ainda não foi arrumado. Os sentimentos, eles são importantes. Então, não os descarte por não querer senti-los, pois eles apontam para algo, sempre. E como diz as escrituras dizem, cuide do seu coração. Amém? Então, se nós procuramos essa falta que muitas vezes a gente sente em lugares errados, com pessoas erradas, ou ainda com aquelas pessoas que não tinham esse conceito de identidade formado em Deus. Então é por isso que hoje o Senhor te chamou aqui. Nós estamos aqui para que Deus Pai nos fale novamente, mais uma vez, quem você é, ou o que você é, ou qual que é a tua origem e de uma vez por todas, estabelecer esse pilar de identidade em Cristo, em você, na sua casa e na sua descendência. Aleluia. Glória a Deus, né? Lá em Efésios 4:14, esse livro, gente, ele é extraordinário. Se eu pudesse, eu acho que eu ficava só nele, de tão bom que eu acho que ele é. Glória a Deus pelas Escrituras, né? Louvado seja o Senhor pelas Escrituras, pela tua palavra, Senhor. Em Efésios 4:14, ele vai falar assim: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos.
E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Eu acho que a minha ministração podia acabar aqui, ponto final. Mas a gente vai continuar. Volta lá no versículo 13, que ele vai falar assim: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Avança um pouquinho lá no 16 agora. Ele faz, quem? Ele, né? Cristo. Faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aleluia. Meu Deus, gente, olha só a nossa responsabilidade. Aqui ele fala que nós não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Senhor amado, nos ajuda nisso, Pai. Quando nós temos, meus amados, a nossa identidade firmada, não importa onde eu esteja, eu não vou ser abalado. Não importa só o que novos ensinamentos, o que sopro de para onde que o sempre que o sempre, para onde que o vento sopra, não importa, porque eu estou firmada em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Minhas amadas, isso é muito sério. Efésios 4,14 é algo que diz que realmente ele está nos mostrando que a Sara ainda parece ser imatura como criança, que é levada de um lado para o outro, empurrada por qualquer vento de novos ensinamentos. Já pensou aí, Senhor, falando isso para cada uma de nós? Misericórdia de nós, né? Misericórdia, meu Deus. Então, minhas amadas lindas de Jesus, e meus amados que vão assistir também depois, chega de colocar a culpa nos outros ou nas circunstâncias, ou mesmo em Deus. Perdoe quem você precisa perdoar. Toma o teu lugar no corpo de Cristo, porque ali no 16 ele fala que você é saudável, que você se desenvolva, e ele fez que tudo se encaixe perfeitamente. E avance. Não fique mais preso num lugar de dor. Decida sair desse lugar. Decida perdoar, mesmo que você acha que a pessoa não merece, mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que nhenhenhé, mesmo que mimimi, mesmo que ai meu Deus, mesmo que tudo isso. Nós também não merecíamos o perdão do Senhor e Ele perdoa repetidamente, porque a gente repete repetidamente os mesmos erros, as mesmas coisas. Deus tem misericórdia de nós, né? O nosso espírito, ele agradece. Amém? Quando nós perdoamos, o nosso espírito agradece, porque ele não está mais preso na dor e ele está pronto para avançar. Então, vamos voltar lá à nossa primeira pergunta. Quem é você? E a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente cria uma identidade, ou resgata a nossa identidade, né, é definir quem nós somos e o que nós representamos. E em Gênesis 1:26 até o 27, ele vai falar assim: louvado seja o Senhor pela tua escritura, Senhor. Obrigada, Pai, pela palavra, obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Então Deus disse, peraí que às vezes dá uns tilt aqui, gente. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou.
Então, nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. A gente já ouviu milhares de vezes sobre isso. E ele nos entregou identidade, domínio, autoridade e descanso. Quantas coisas nós perdemos com a queda? Quantas coisas? Mas nós vamos resgatar. Nós precisamos resgatar, amigo. Eu sempre tive um pensamento, eu não sei se vocês também têm esses pensamentos assim, mas eu vou dividir esse meu com vocês. Eu sempre tive um pensamento de que Adão e Eva, eles eram assim meio bobões, meio sem habilidade, meio boca aberta. Até eu ler esse versículo. Quando eu li esse versículo, eu entendi. O Senhor entregou domínio, autoridade, sabedoria, inteligência, tudo a Adão e Eva. Então, eles não eram os bocóis que eu sempre pensei que eles fossem. Misericórdia, né, gente? Se eu não ler as Escrituras, eu não vou saber quem Deus é. Eu não vou conhecer a história. E eu não vou ter esse tipo de entendimento. Eu vou permanecer com o meu entendimento de que eles eram os fracos, de que eles eram levados a qualquer coisa, qualquer ensinamento. Então, olhem a importância de nós lermos as Escrituras, né? Voltando aqui. Deixa eu voltar aqui, senão eu me perco na minha história. Em quem sou eu? Eu tenho uma ótima notícia para vocês. Jesus, ele é a ótima notícia. Pois para que eu e você, nós voltássemos para Deus e voltássemos a sermos filhos de Deus, ele se entregou por nós. Em João 1,12 vai falar assim: Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E estes, eles não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós nascemos de Deus. Nós não nascemos segundo a carne, nosso espírito não é segundo a carne, ele é segundo a vontade de Deus, porque nós nascemos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Declarem isso sobre a vida de vocês, meus irmãos. Nós nascemos de Deus, nós somos de Deus e nós vamos voltar a Ele. Aleluia. Então, aqui nós já temos a resposta de quem nós somos e de onde nós viemos. Amém? Em Efésios, de novo, falei para vocês que eu amo Efésios. O capítulo 1, versículo do 4 até o 5. Ele vai falar assim: Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Meu Deus, que lindo. Para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aleluia. Identidade, meu Deus, que coisa linda. Como o Senhor nos enche dele, mesmo quando a gente nem percebe. E glória a Deus por isso. Então, para fechar essa parte de quem eu sou, com uma chave de ouro bem linda e bem grande, se tem alguém aqui ainda que acha que foi um erro, que não veio na hora certa, não, meus pais não eram os pais que eram para ser, que está tudo errado, Jeremias 1,5. Ele fala assim: Eu o conheci antes de formá-lo, no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. E Deus, ele nos tem como filho, como filha. Vocês lembram daquela parábola lá do filho pródigo? Aquela que o filho mais novo pede lá parte da herança e vai lá, gasta tudo, aquela coisa toda.
Mas eu quero frisar aqui naquele filho que ficou. E o que Deus fala para aquele filho que ficou? Ele fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Deus ele não se sentiu desafiado e respondeu: olha aqui, fulaninho, com quem tu acha que tu está falando? É engraçado, gente, que também nessa parábola, Deus Pai, o pai, né, do filho pródigo, ele dava toda a provisão de que o filho precisava. E aquele a mais que o filho queria, o filho nunca pediu. E com isso quero deixar um link já para a pergunta 2. Quem é você no secreto? Quem sou eu no secreto? Em Mateus 6,6, ele vai falar assim: mas quando vocês orarem, cada um vá para seu quarto. Feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. No mundo hoje que está tudo online, que todo mundo posta toda hora, orar no secreto, fazer as coisas no secreto, é bem difícil. Porque a gente quer ser visto, a gente quer ser lembrado, a gente quer ser, sei lá, aclamado. Mas sempre que eu lembro desse versículo, meu povo e minha polva, vem em mente os fariseus. Que eles faziam aquelas orações lindas e colocavam palavras lindas e difíceis, ou colocando para hoje. Eu gosto muito de colocar aí, os versículos para o que eu vivo hoje, que é mais fácil para mim, para eu lembrar. Tantos evangélicos que nós temos no Brasil ou no mundo e tão poucos cristãos. Nós, né, levantamos as nossas mãos quando nós cantamos, mas quando o Senhor pede para orar por alguém, a gente abaixa a nossa mão na hora. Ou na fila da oferta, vai com aquele envelope na mão, cumprimentando todo mundo, parece que é um político em ano de eleição, mas para fazer uma oferta em silêncio ou ajudar um irmão quando está precisando, não faz. Meu Deus, que vergonha. Ou a gente faz e precisa postar para que o outro se sinta encorajado em fazer. Misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, da nossa mente, que, meu Deus, está desse tamanho. Misericórdia dos nossos olhos, do nosso coração, do que a gente vê, do que a gente fala, do que a gente pensa, daquilo que a gente está disposto a renunciar para fazer. Misericórdia de nós, Senhor. Meu Deus, quem nós somos, Senhor amado, quem nós nos tornamos. Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Em Mateus 23, do 2 ao 4, ele vai falar sobre os fariseus. Os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Agora eu quero que vocês prestem atenção, a gente vai ler dessa forma, para a gente se enxergar. Amém? Vocês, sala do Zoom, sala do Tropa, se sentam no lugar de honra na sua casa. Seus filhos ou seus parentes, seus amigos, os obedecem, os veem e fazem tudo o que você diz. Porém, eles não devem fazer o que você faz, porque você não pratica o que você fala. Você coloca um fardo pesado sobre os ombros dos outros, mas você não está disposto a levantar só um dedo para movê-lo. Misericórdia. Será que é assim que nós estamos sendo vistos em casa ou naquele grupo?
com as pessoas que nós amamos, na nossa parentela. Imagina se nós somos assim com quem nós amamos, o que vai sobrar para os que são de fora? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Isaías 55, do 7 ao 9. Obrigada, Senhor, pelas escrituras. Obrigada, meu Pai, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, por trazer revelação, Senhor, aos teus filhos. Obrigada, Senhor, por abrir os nossos olhos e fazer-nos enxergar quem somos. Nos ajuda, Senhor, e tem misericórdia de nós. O versículo fala assim: que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Aleluia. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Declara o Senhor. Aleluia. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu não te resume, Senhor, ao que eu penso de ti, Senhor. Aleluia. Então, meus amados, a boa notícia sempre é Jesus. É tudo sobre ele. E glória a Deus por isso. E glória a Deus porque o Senhor ele não está mal-humorado esperando que você finalmente entenda quem você é e se volte para ele. Meu Deus, glória a Deus. Ele anseia por esse momento. Ele anseia por te transformar de escravo em filho, de guerreiro a um vencedor. Amém. Glória a Deus. Eu estava lendo o livro de Joel esses dias, que foi um livro que a nossa pastora deixou como lição de casa, e eu não podia deixar de colocar esse versículo para vocês, porque esse versículo ele vai mostrar para nós como o Senhor ele nos vê. É Joel 2, 7, o B até o 8 e depois o 11. E ele fala assim: nós atacamos como guerreiros, e nós escalamos muralhas como soldados. Todos nós marchamos em linha, sem desviar do nosso curso. Nós não empurramos uns aos outros. Cada um de nós marchamos sempre em frente. Aleluia. E nós avançamos por entre os dardos, sem desfazer a formação. Aleluia. Nós somos esses guerreiros do Senhor. Nós somos fortes e corajosos. Nós fazemos tudo o que a gente precisa fazer, sem nos desviar de medo, de vergonha, de orgulho, de justiça própria. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá no 11, o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Aleluia. Sim, meus irmãos. Ele está à nossa frente. E como é grande o seu exército. Aleluia. Como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Aleluia, nós somos poderosos porque o Senhor ele nos entregou domínio, poder, autoridade. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E esses somos nós, meus amados. E com essa verdade, eu quero falar aqui sobre essa última pergunta. Quantas vezes Deus já te confirmou quem você é? Eu vou contar aqui um breve testemunho meu. O Senhor, todos nós sabemos que Ele nos ama. Nós lemos nas Escrituras, as pessoas falam, tem outdoor estampados, Jesus te ama. Muitas vezes
foi me falado isso. Muitas vezes eu li, muitas vezes eu vi, muitas vezes as pessoas me falavam. E teve uma vez que eu falei assim, Senhor, que chato, eu sei que tu me ama. Não precisa mais. Não preciso ter isso mais confirmado para mim. Mas o Senhor, com toda a paciência e amor dele, ele falou, sim, Sara, porque você ainda não entendeu que você é amada. E eu vou te falar e vou te repetir até que você tenha isso como uma verdade absoluta na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, porque eu me achando a mais amada, a mais de todas, e ele foi lá e me quebra as pernas dizendo que você não sabe de nada, sabe? Você precisa sim que eu te lembre mais uma vez. Aleluia. E meus irmãos, ele vai sim te falar quantas vezes forem necessárias, até que você entenda e que você toma isso como uma verdade absoluta sobre você. Mas vamos combinar aqui, né? Só bem baixinho aqui, só entre nós. Como é chato falar sempre a mesma coisa. Mesmo que de formas diferentes, é muito chato. Eu acho, pelo menos. Jesus mesmo fala na oração, quando ele nos ensina a oração, que não é para a gente ficar repetindo a mesma coisa, ele não é tonto, mas ele vai repetir. Mesmo que a gente não queira, como eu não queria mais, me achava, ele vai repetir, até que a gente entenda. Porque, meus irmãos, ele é um Deus de novidade. Ele é um Deus que faz tudo novo. Ele é um Deus Ele mesmo fala, veja, eu estou fazendo algo novo, você não está vendo? Ele é um Deus criador, é um Deus que fez tantas coisas lindas, maravilhas, é um Deus criativo, é um Deus dinâmico. E eu e você estamos limitando o agir de Deus na nossa vida, porque a gente ainda está com nhenhenhé, com nhenhenhi, porque meu Deus, coitado de mim. Meu Deus, quando o Senhor falou sobre isso, eu me achei a mais pequena do pequeno. Porque o Senhor é um Deus de poder, é um Deus criador, é o nosso Deus. E eu estou limitando ele a pouco. Eu estou trancando ele dentro de uma caixinha, porque eu ainda não entendi quem eu sou. Teve uma palavra que a Daia falou hoje na ministração da tarde, que essa palavra me marcou muito. Agora, meu Deus, eu esqueci até a palavra, eu tinha marcado agora em algum lugar, mas eu acabei esquecendo. Mas eu acho que era sobre relevância. Que relevância é essa, né? Que relevância que eu estou tendo cristã? Estou falando como cristã, não de ser famosa, meus irmãos, não isso. Mas que relevância eu estou tendo dentro da minha casa, na minha vizinhança, onde quer que eu esteja? Qual é a relevância do reino que eu estou levando, que eu estou levantando? Qual é o altar? Senhor, né? Por favor, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque a gente ainda não entendeu quem nós somos, quem eu sou. Ou principalmente, eu não entendi quem Deus é. Misericórdia, porque ainda nós não somos, né, relevantes em meio à nossa casa, ou à nossa família, ou onde quer que nós estejamos. Então, eu quero que vocês lembrem lá daquele encontro que o Senhor teve com a samaritana. Aquele encontro que ele era necessário acontecer. Ele vai falar desse encontro lá em João 4:10. Ele fala assim: Jesus lhe respondeu para a samaritana: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Meu Deus. E continuando lá no 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos esses filhos que precisam jorrar aquilo que nós estamos recebendo. Tudo que aquilo
Tudo que nós estamos recebendo, seja nas reuniões, seja lendo as escrituras, é vivo, é vida, é água é da vida, é água que transforma, que faz tudo novo. Isso nós precisamos jorrar. Essa fonte está dentro de nós e nós estamos retendo essa fonte. Essa fonte ela precisa ser escancarada e ela precisa jorrar. O Senhor ele nos encheu de dons, encheu de talentos e nós não podemos deixar isso mofando dentro de nós. Ou pior, deixando com que o inimigo faça uso desses dons. Porque é tudo, meus irmãos, é tudo sobre Jesus. E como nós não sermos apaixonados por esse Jesus? A água que ele nos dá é conhecimento dele, é sabedoria dele, é amor vindo diretamente de dentro do forninho, é paz, é segurança, é provisão, é isso tudo e muito mais que precisa jorrar de dentro de cada um de nós, se nós permitirmos. Em nome de Jesus, nós somos filhos que reconhecem a voz do Pai de uma tal forma que quando ele fala, a gente entende e a gente coloca em prática, sem medo, sem mimimi. Amém? Em nome de Jesus, né? Eu quero fazer uma oração com vocês agora, meus irmãos. Se vocês, gostaria que vocês orassem junto comigo. E, Pai, eu reconheço, Senhor, e reconheço que eu sou como o filho pródigo que gastou tudo e foi para longe de ti. Mas eu também reconheço, Senhor, que eu sou como o filho que ficou e não te conheço como eu deveria te conhecer. Eu não faço uso, Senhor, do tempo que eu tenho contigo. Daquele tempo, Senhor, que eu separo para estar contigo, Senhor, eu não faço uso corretamente, eu não usufruo corretamente da tua presença, Senhor, na minha vida. Senhor, eu também reconheço, Pai, que eu sou como a mulher samaritana, Senhor, que buscou, Senhor, em muitos lugares. Aquilo, Senhor, que só em Ti eu encontro. Meu Deus, por favor, mais uma vez, Senhor, eu te peço, tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, por favor, nos perdoa, Senhor, por fazermos mau uso daquilo que Tu nos entrega. Nos perdoa, Senhor, por não te conhecermos da maneira como a gente deve te conhecer. Por favor, nos perdoa por não passarmos tempo suficiente contigo. Nos perdoa por não orarmos o tempo que a gente precisa orar. Nos perdoa por não fazer aquilo que tu nos chamaste para fazer de uma forma plena, Senhor. Por favor, Pai, nos perdoa por procurar em tantos lugares e não procurar em ti. Senhor, por favor, abre os nossos olhos, abre os nossos sentidos para que a gente possa enxergar na nossa vida tudo aquilo que tu tens feito. Tudo aquilo que tu tens feito de novo, Senhor, todos os dias. Tudo aquilo que tu tens dado mais uma chance para nós recomeçarmos. Por favor, Senhor, nos ajuda a enxergarmos quem somos. Nos ajuda, Senhor, a nos permitirmos, Pai, sermos transformados. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Então, meus amados, essa era a porção que o Senhor tinha para hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho quem vocês são, ou o que vocês são, e de uma vez por todas estabelecer esse pilar de identidade em Cristo em nós. Amém? Amém. Eu vou fazer a ceia. Então, meus amados, vocês podem pegar o seu pão, o seu suco da uva, para que a gente possa selar essa palavra em nós e para que ela comece a fazer uma reviravolta na nossa vida. Amém? O Senhor, ele me deu Efésios 3, o versículo é o 6. Eu quero ler com vocês. Vai falar assim. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas
participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebemos, não só eu, mas nós recebemos, o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Pai, por ter nos encontrado. Obrigada, Pai, por nos incluir na tua família. Obrigada, Senhor, por essa parte que nós recebemos, Senhor, com amor, com cuidado, com zelo e com orgulho. Nos ajuda, Senhor, a entendermos que somos parte do teu corpo, que temos essa responsabilidade, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entendermos quem nós somos, o que nós precisamos fazer e vem conosco nessa caminhada, Senhor. Em nome de Jesus. Pode comer. Pegue o seu suco. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Obrigada, Pai, por derramar, Senhor, todo o seu sangue, Jesus, para nos limpar dos nossos pecados, para nos trazer vida, para nos trazer para junto de Ti, para nos abrir, Senhor, o caminho, Pai, para chegarmos até o Pai. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Amém. Podemos beber. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sela em nós essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.